né? Eu quero saber o que você espera desse jogo, né, Passarini? Porque tu espera um grande jogo ou tu espera aquele jogo amarrado, aquela decisão? Quero saber de você. Vamos debater. Cara, dos últimos confrontos aí que eu lembro, num passado recente do Flamengo e Palmeiras, de bola jogada, o mais truncado, o pior de bola jogada, foi a final de 2021 e mesmo assim tivemos 3 gols, 2 no tempo normal, um na prorrogação, vitória do Palmeiras por 2-1. Agora, se a gente for lembrar, acho que se não me engano, 2022 teve um 0-0 no Maracanã, mas foi um bom 0-0, um bom jogo. E de resto são jogos com 3, 4, às vezes 5 gols. A gente tem a final da Supercopa, que se eu não me engano foi 4-3 pro Palmeiras, ou 3-2. Foi 4-3. Foi um placar elástico. Agora no Maracanã, 3-2. O primeiro jogo, 2-0 Flamengo. Então são jogos bons, jogos onde os dois times atacam, muita rivalidade, chegadas firmes, mas não tem desrespeito, não é um jogo desleal entre as duas equipes. Não lembro de algum episódio assim de deslealdade entre os jogadores das duas equipes. Se respeitam muito, dos dois lados tem grandes jogadores, jogadores gabaritados a nível Brasil e a nível Europa. Aí a gente pode falar de Jorginho, de Saúl, de Andrés Pereira, Felipe Anderson, Vitor Roque, jogadores que passaram pela Europa, alguns fizeram mais, outros menos história por lá, mas jogadores que hoje estão aqui muito bem, performando muito bem no Brasil. Então, o fato é que sempre é um jogo muito bom. Como eu falei aqui, o piorzinho deles teve 3 gols em uma prorrogação, que foi a final de 2021. Então, não tem como, baseado no histórico recente, pensar que não vai ser um jogo bom, um jogo de gols, um jogo aberto, um jogo franco, com duas equipes que sabem se defender, duas equipes com meio campo forte, duas equipes que sabem atacar. Então, assim, a receita está montada para um grande jogo. Claro que tem a questão anímica, tem a questão da atmosfera, tem a questão do nervosismo da final da Libertadores. Alguns jogadores trabalham melhor ou pior nessa situação de nervosismo, de tensão, de final. E isso pode mexer muito com o jogo. Não é uma rodada qualquer de Brasileirão, é a final da Libertadores. Uma possível confirmação de freguesia pelo lado do Palmeiras ou uma possível revanche do Flamengo. Isso tendo em vista a final de 4 anos atrás, perdão. Então, os ingredientes estão aí. É muito difícil que esse jogo não seja... Não tô falando aqui de 5 gols, 4 gols, mas um grande jogo, um jogo jogado, um jogo na bola. O árbitro é um árbitro que não coleciona polêmicas na Conmebol, que deixa o jogo seguir, que não mastiga o jogo. Então, assim, os ingredientes estão muito bem armados. Duas grandes equipes com grandes jogadores, um árbitro que a gente tem que falar, porque muitas vezes árbitro aqui a gente gostaria que não fosse tema principal, mas muitas vezes é. Mas assim, um árbitro que não fica travando o jogo, um campo que tá bom, um clima que eles estão acostumados. Grandes jogadores estão acostumados com grandes jogos e grandes pressões. Então, assim, os ingredientes e o histórico recente também, como eu já falei, os ingredientes estão aí pra gente ter um grande jogo, Casta. Então, assim, o jogo de amanhã foi como eu falei, né? Engloba uma rivalidade absurda, não só dentro de campo, pelos que os dois times vêm construindo, são os dois melhores times do Brasil, sem dúvida nenhuma. Talvez os dois da América, né? Talvez não, são os dois da América, estão decidindo a América, a final da Libertadores. E envolve uma questão dentro de campo fenomenal, porque é os times que vêm disputando tudo no Brasil. Vem ganhando Brasileiro, Libertadores, são os dois, podem ser os dois, né? Tem a chance de ser o único time tetracampeão da Libertadores no Brasil. E assim, o extracampo também fala muito, cara. Leila, Mbappé, acaloraram muito essa rivalidade. As torcidas também têm grande participação, já tem um histórico de rivalidade também. Então o jogo é muito grande, muito decisivo. E eu acho que vai ser um bom jogo, sim. Vai ser um bom jogo. Eu não acho que vai ser um jogo franco, aberto, com ataque, contra-ataque, muito espaço. Mas os dois times, né, as duas equipes, têm jogadores com muita qualidade. Então eu acho que vai sim ser um jogo bem jogado, bem disputado, bem brigado. Mas os dois times têm qualidade para botar a bola no chão. Se vão fazer isso, não sei. O Flamengo eu sei que vai. O Palmeiras acho que vai mais na bola longa, como sempre. Como já previa Rogério Ceni. Então, se o Flamengo, inclusive, quiser pegar umas dicas com o Rogério Ceni, o maior benemérito do clube aí, ajuda muito. Então, eu acho que vai ser um jogo bem jogado sim, como o Passarini falou muito bem. Até os jogos que foram meio abaixo, saíram gols, né, que foi o caso o pior jogo que você falou foi de 2021, né, da final. É minha opinião. Sim, eu concordo com você, Passarini. E foi 1-1, tempo normal, aí o Davidson faz na prorrogação 2-1. E o Palmeiras foi campeão naquela oportunidade, agora o Flamengo pode dar o troco, né? Então também tem esse climinha de revanche. É o que eu falei, né? Ou o Palmeiras confirma ali uma freguesia do Flamengo em Libertadores, ou então o Flamengo pode dar o troco. É que história do Liverpool e Milan, né? É verdade.
Porque apesar do Flamengo viver um momento melhor, superior, e ter levado vantagem nos confrontos diretos contra o Palmeiras nos últimos 8 anos, se eu não me engano, não perde desde 2017, né? No Brasileirão. No Brasileirão. Perdeu na Supercopa. É verdade, teve o 4x3. Então, E a própria Libertadores. Mas aí foi 1x1, né? Contra o empate nesse jogo. É verdade. Mas o título foi pro Palmeiras. Então, assim, o Flamengo vive um momento muito melhor que o Palmeiras nos confrontos diretos. Mas tem esse clima de revanche por aquela final de 2021. Então é um jogo muito grande, eu acho que vai ser um bom jogo, um clima bom, assim, de rivalidade. Eu, particularmente, gosto muito de jogos com esse clima de rivalidade, clima meio hostil, assim, de, pô, a gente tem que pegar os caras, são eles, não sei o quê, vamos ganhar o jogo. Eu gosto muito desses jogos assim, então tem tudo pra ser um excelente jogo e Sabe contar uma mais uma parada história, né? que eu sou viciado em ficar vendo? Eu vejo, assim, de todos os anos, claro que só quem posta é o time que acaba vencendo, mas preleção de final, mano. Pô, Bom, né? a do Marlon Freitas, se eu não me engano, agora eu não lembro se foi 19 ou 22, tem uma do Diego Ribas muito braba também. Então, assim, obviamente, as TVs dos clubes só vão postar de quem ganhar. Mas Sim. eu imagino que do Flamengo tem ali um Bruno Henrique pra falar, um Jorginho, um Alexandro. Pra falar no Palmeiras, com certeza, Gustavo Gomes. Felipe Anderson, não sei se é muito esse Veiga. perfil. Rafael Veiga, o próprio Abel, com Sim. certeza tem uma questão anímica ali muito importante. Então, essa questão que a gente fala que o jogo já começa no vestiário, muito antes, né? O jogo já começou já. Exatamente. Já tá rolando nas entrevistas do Abel aí, já Sim, algumas então, semanas. Assim, a final já jogando a começa. pressão. Claro que campo e bola é outra história, mas a questão anímica da final, que é muito importante, já começou e vai ganhando mais força cada minuto que passa, tá mais próximo de sábado, 6 horas da noite, né, cara? Assim que o Palmeiras classificou pra final, passou da LDU, Sim. já começou a final. Perfeito. Abel Ferreira já começa as artimanhas ali das coletivas, jogar as palavras, bastidor ali, tentar jogar a pressão pro lado do Flamengo, cobrar jogador, talvez enfeitar o clima ruim no Palmeiras, não sei. Então o Abel, ele é malandro, ele é malandro. Ele tem que fazer isso, Zazá. Por que acontece? É só você pegar o recorte do Palmeiras nos últimos jogos, cara. O Palmeiras, ele perdeu pro Mirassol, com o Mirassol jogando muito melhor, Muito melhor. atropelando o Palmeiras. Depois ele perdeu pro Santos, onde o Santos também foi melhor. Aí ele empatou com o Vitória em casa, o Vitória brigando pelo rebaixamento, e empatou com o Fluminense com um monte de reserva. Tudo bem que o Fluminense melhorou, o Fluminense tá jogando bem, mas com um monte de reserva, poupou um montão de jogador. Time totalmente diferente de ontem do 6-0, entendeu? E aí, o que ele faz? Ele já começa com essa narrativa pra isso mesmo. Aí agora já começa a sair a notícia lá de São Paulo. Agora mesmo a TNT acabou de colocar que, conversando com pessoas dentro do Palmeiras, eles falam, o time tá em frangalhos, o time tá... Só que aí eu tô te falando, aí tem dois lados, né? Porque, por exemplo, tem treinadores que poupam pra caramba. Tem treinadores que não poupam. O Cruzeiro lá do Leonardo Jardim, ele quase não poupa. Ele Porque quase... não tem nem como, né? Mas tudo bem também que ele... mas aí tu vai pegar assim, ó. Tudo bem, não tem muito elenco. Mas ele também só tá em uma competição. Mas o Palmeiras também só tá em uma competição. Porque já tem um mês que já foi... Nesse mês só tá em uma competição. E pegando a outra competição, tem 2 joguinhos a mais. O Flamengo também teve. Sim. Foi a semifinal contra a LDU, o Flamengo contra o Racing. O Cruzeiro não tem, porque o Cruzeiro só vai jogar a Copa do Brasil depois quando acabar o Brasileiro. Mas o Cruzeiro, se tu vê, o Leonardo Jardim, ele não troca muito time. Ele faz uma troca ou outra por necessidade de um jogo, né? E as substituições dele são com 30 para lá do segundo tempo, 35. Jogo duro, então, ele não faz. Contra o Flamengo mesmo no Maracanã, ele fez isso. Agora teve outro jogo lá, Juventude. que ele fez isso. Ele só vai mexendo depois de 35. Claro, se tem elenco, fica muito mais fácil Ainda mais, mudar. eu ia falar isso, ainda Mas mais o Felipe agora... Luiz tem elenco, também não gostava de mudar muito, não. Ele foi obrigado a mudar. Com certeza. Ainda mais agora que ele perdeu o Wanderson, né? Porque uma substituição que ele fazia mais cedo era tirar o Wanderson pra colocar o Arroio. Agora o Wanderson machucado, o Arroio é titular, ele ainda perde mais uma Mas confiança. voltou o Sinisterra, né? Sim, é. Bom jogador. Não, tudo bem, sim, por exemplo, o Caio Jorge tá voando, o Gabigol não tá. Mas assim, aí na volância ali o Wallace também não tá bem, o Matheus Henrique se machucou, né, perdeu. Mas o que eu quero dizer é que tem treinador que o Felipe Luiz cansou de falar isso na coletiva, cara. O Felipe Luiz cansou de chegar lá e falar assim, eu entendo que jogador, quanto mais estiver jogando, melhor. O jogador se acostuma em estar jogando vários jogos. Só que, pô, cara, beleza, ele pode até pensar isso, mas quando tem elenco, é melhor tu rodar o elenco.